Como viver mais tempo e como não só viver mais tempo, mas viver o tempo que for preciso morrendo jovem, né? As pessoas assim, mas morrer jovem, Vitor? Morrer jovem o mais tarde possível, o mais velho possível, né? Mas sentindo sempre um bem-estar. E como que seria possível a gente tentar comprimir, então, o tempo de doença? A maioria das pessoas, elas passam muito tempo doente, né? E isso amedronta muito a todos nós. Quanto tempo que eu vou passar doente, incapacitado, impedido de fazer aquelas coisas que eu gosto? Isso deveria assustar a todos nós. Isso vem acontecendo cada vez mais. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o quanto que a gente deve realmente se preocupar com isso atualmente, hoje em dia. Na semana passada, ainda no Brasil, eu atendi uma menina... Não, foi aqui em Portugal, foi aqui em Lisboa. Tá. Onde a avó teve câncer de mama aos 60 e poucos. A mãe teve câncer de mama aos 40 e poucos. E ela estava aos 20 e tantos, quase com 30, com um nódulo suspeito de câncer de mama. E ela falou assim, por quê, doutor? Por que minha avó teve aos 60 e poucos, a minha mãe teve aos 40 e poucos, e eu, hoje, com quase 30, eu já desenvolvi o câncer de mama? O que eu fiz de errado? Eu falei para ela, tu nasceu na época errada. E a tua mãe já nasceu numa época também mais errada. Vocês estão entendendo que o tempo de doença não só está ficando mais longo, mas ele está chegando cada vez mais cedo. E é bem simples de entender. Quanto tempo geralmente leva para um câncer se desenvolver? Leva mais ou menos uns 10 anos, 20 anos. Foram os 20 anos da vida dela que ela nasceu. Ela nasceu na época que a mãe já estava com hábito errado. E o hábito errado da mãe durou mais ou menos 20 anos com aquele hábito errado para que ela desenvolvesse a doença. Como a sua filha já nasceu com o hábito errado da mãe, ela adquiriu culturalmente o hábito errado da mãe. E aquele hábito que levou ela a desenvolver as doenças. Então, hoje é cada vez mais comum a gente encontrar obesidade infantil, a déficit de atenção e todas essas outras coisas que a gente não via no passado acontecer. Por isso que é crescente a necessidade de a gente se informar e passar a nos cuidar mesmo. Né? As coisas estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, não é mais válido aquela coisa de mas o meu avô morreu com 90. A minha mãe viveu muito. Primeiro, com que qualidade viveram? Segundo, que estilo de vida tiveram? Porque aquele estilo de vida deles, de plantar e comer, mudou. Vocês terem uma noção, gente, nos últimos... Saiu um estudo, um levantamento que nos Estados Unidos eles fazem, em 2011, comprovando que, em média, a qualidade nutricional, a densidade dos nutrientes nos vegetais nos Estados Unidos tem cerca de 50% a menos de quantidade no vegetal de 30 anos atrás. Vocês imaginam, então, que mesmo que eu tente fazer a mesma coisa que a minha mãe ou a minha avó faziam, eu já não consigo mais. Já não é possível. Mesmo que eu viva lá sem estresse, tomando aquela aguinha, a comida tem decrescido demais, tem perdido muito a qualidade dos seus nutrientes. Existiam no mundo, vocês terem ideia, mais de quase 500 espécies de maçã. Quantas maçãs vocês conhecem? 5 no máximo, né? Sim, a gente vem criando cada vez... É um mercado que aumenta a necessidade de alimentar os seres humanos e, infelizmente, a gente também diminui a qualidade desses alimentos, porque a gente precisa plantar muito. E precisa ficar bonito o mais rápido possível, crescer o mais rápido possível para poder vender. Então, nós estamos numa situação hoje que hoje a gente tenta reverter algumas situações aqui, e é o que a gente me propõe a falar com vocês, ou vai ficar cada vez mais difícil de ter saúde. Vamos lá. Então, esse é o... Opa, é o contrário aqui. Esse é o meu tema, isso é o que eu já fiz, esse é o livro que eu já escrevi, são 300 páginas, eu só mostro ele não tem mais para vender, já foi esgotado. Já foi 4 anos que eu publiquei. Eu falei assim, pô, Vitor, mas por que não publica novamente e tal? Porque são 300 páginas de 600, quase 600 que eu escrevi. Eu tive que reduzir. E hoje eu teria que escrever mais 1000 páginas, porque a ciência evolui rápido demais. A perspectiva é que a cada 2 anos a gente duplique a quantidade de informação na saúde, nessa área que eu me interesso de estudar, de escrever, de aplicar. Então não tenho como, eu não tenho a mínima chance
de fazer algum livro hoje que daqui a um ano esteja totalmente atualizado. Dizem como é difícil hoje trabalhar nessa área e como é bom também. Porque o acesso, eu já não dependo mais de comprar um livro no exterior, esperar chegar no Brasil, eu posso acessar todos os estudos. Toda vez que eu vou dar uma palestra, como eu fiz novamente com vocês, por mais que seja algo muito fácil para mim, um básico, eu faço todos os finais de semana isso, e eu dou curso para os médicos, eu sempre me atualizo. Eu não quero passar algo que possa ter saído ontem, um estudo contradizendo o que eu estou falando aqui. Isso é possível de acontecer. Então, quando a gente fala de alimentação, e quando fala dessas coisas que o Tonton falou, e a gente vai falar conversar com o que eu tenho para dizer para vocês aqui, essa frase aqui, eu não sou um grande fã de Nietzsche, mas dessa frase é uma frase que me vem sempre à cabeça, né? O quanto que a gente quer ouvir que a gente está errado em alguma coisa. O quanto nós estamos preparados para ouvir que aquele hábito que a gente faz, aquilo que a gente faz, na realidade, não é o certo para a gente, não é o melhor para a gente. O quanto vocês estão preparados para ouvir que aquele vinho diário é uma balela que faz bem para o coração. Ele pode até fazer bem para o coração, mas o coração não vive sozinho no nosso corpo. Eu tenho câncer no corpo, eu tenho pé, eu tenho pulmão, eu tenho fígado, eu tenho cérebro. Só que a medicina se desconectou, desagregou. Cada um pensa na sua área. E aí, o que eu fizer lá no cabelo, azar do resto. O que eu fizer na unha, azar do resto. Só que o corpo é um todo, ele sente sempre todo. E se eu tiver com um fungo na unha, Vitor, eu vou ter que tomar um antifúngico para a unha. Não, eu vou tomar um antifúngico para o meu corpo. Quem que vai sofrer com isso? Meu intestino, todos os meus órgãos. Vocês acham que eu vou tomar alguma coisa e ele tem inteligência suficiente, esse remédio, para ir lá na minha unha. Só vou tratar a unha. Isso não existe, né? Mas as pessoas às vezes se enganam com isso. 6 meses, 1 ano tomando um remédio, achando que não, eu estou tomando um remédio para o coração. Querido, não é para o coração, é para o corpo todo. Assim como se eu como algo errado, não é só para o intestino, não é só para o fígado, é para o corpo todo. Então, eu estou errando a minha mão aqui. Bom, então assim, é possível vivermos bastante com qualidade? Será que a gente está preparado aí, assim, para viver com qualidade até os 150 anos? Porque, evolutivamente pensando, né, lá, a Roma Antiga, vivíamos até os 17 anos. Hoje, nós temos uma expectativa de vida já ultrapassando 76 anos, 80 anos. É possível que isso aconteça no futuro? Até às custas de quê? Porque por que nós estamos vivendo mais? Às custas de medicamentos, cirurgias, enfim. Aqui estão englobados aqueles indivíduos que estão numa cama há 10 anos. Está aqui. Isso que não quer dizer que expansão de vida é viver vida longa no sentido que eu quero. O sentido que eu quero é viver vida longa sem ter que passar 1/5 da minha vida incapacitado. Porque se alguém me oferecer viver 100 anos, eu vou até achar legal. Eu vou ter muito medo, na verdade, se alguém me falar assim, 100 anos. E eu, Vitor, eu prefiro viver até os 50, não tem problema. Bem, eu não quero viver mal. Eu não sou apegado à vida. Eu tenho outras coisas a fazer, tomara que eu vá para o céu, porque eu tento plantar aqui, porque eu sou cristão, e acho que tem um outro lugar melhor do que aqui, muito melhor do que aqui, aliás. Não estou dizendo Portugal, estou dizendo melhor, muito melhor do que o Brasil, tá? Porque o Portugal, já para mim, já é muito melhor que o Brasil, ainda mais na situação que a gente se encontra lá. Então, isso eu não quero. E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Primeiro, focar no que mais adoece as pessoas. O que mais adoece as pessoas? A obesidade. É a doença que mais gera outras doenças. Então, a gente não considera mais o gordinho como um gordinho que... não, é doença. A sobrepeso, a obesidade são doenças. E aqui em Portugal, vocês ainda não vivenciam isso com tanta intensidade como no Brasil. E não também criou-se um sistema aqui em Portugal, que é a coisa assustadora que aconteceu no Brasil, de falar assim, não, eu não posso falar que ele é gordinho e não saudável, porque isso é gordofobia. É assim? Tudo é fobia agora lá. Então, a gente fica, às vezes, num lugar que a gente não sabe, numa forma, a gente não sabe mais como se expressar. Nós, médicos, eu com preocupação em mudar a saúde. Porque aí vai vir alguém e falar assim, deixa ele, vamos. Se ele quer ser... Eu falei, não, querido, se ele quer ser, alguém está pagando para isso. Porque se não é a família dele pagando com a tristeza de vê-lo sem saúde e a possibilidade de adoecer muito mais, de doenças cardiovasculares, de diabetes, de perder uma perna, de desenvolver o câncer.
Alguém está pagando por isso. Não, mas foi o dinheiro que ele ganhou na vida. Querido, não é dinheiro. Nós estamos falando aqui de sentimentos. Ou você acha que você vai para uma cadeira de roda lá, às vezes por mau cuidado seu, às vezes não, e ninguém vai sofrer com você. A família sofre. Então, primeiro, a penalização sentimental. Segundo, não, mas não é o dinheiro dele, é do sistema público. Mas quem é o imbecil que acha que o sistema público vem do céu? Quem que está pagando esse imposto? Somos todos nós. Ou seja, é uma responsabilidade e eu não posso só passar a mão na cabeça de quem não quer se cuidar. Porque no final alguém está pagando por ele. É um egoísmo de tamanho inestimável. Eu não quero me cuidar. O problema é meu. Não, o problema é de todos. Infelizmente ou felizmente nós temos família aqui e eu acho que esse sistema ele foi muito bem elaborado por Deus. Muito bem, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa obesidade, olha aqui, e o sobrepeso, que são pandêmicas, são muito preocupantes e é o que vem adoecendo, ceifando vidas. Desnecessariamente. Aí a gente fala assim, tá, mas eu tenho problema genético, Vitor. Qual o impacto da genética? 15%? O peso dos fatores que vai fazer eu viver bem mesmo, realmente me sentir bem, depende do meu estilo de vida. E quem escolhe o estilo de vida? Somos nós mesmos. O modo, o meio ambiente, somos nós. Genética, 15%. Ah, mas será? Não sei quem se cuidou. Mas o que é se cuidar? Porque o conceito de se cuidar é um conceito que vem mudando muito. A gente recebe, eu recebo muito nas redes sociais mensagens assim, ah, não sei quem fumou a vida inteira e viveu até os 90. Esse tipo de comentário arrebenta a pessoa, né? Que está ali, dá até preguiça de responder, porque é tão idiota que a gente assim, não, prefiro não responder, excluo, bloqueio, e é melhor tirar da minha vida. Porque não dá, vai argumentar como com alguém que acha que assim, errado, errado. E o peso das palavras, porque aquela frase dela pode influenciar algum outro idiota também, alguém que não pense. Né? E aí daqui a pouquinho está com câncer, e está no hospital, e alguém está pagando de novo. É muito difícil trabalhar nessa área hoje e ter vontade de conscientizar as pessoas. Minha vontade, eu poderia estar no meu consultório todos os dias, porque isso aqui para mim é um extra que eu não precisava. Graças a Deus, graças ao meu trabalho. Oh, mas é todo final de semana, toda hora escrevendo na rede social, tentando conscientizar as pessoas. Conscientizar da importância dos cuidados. E da importância de nós tomarmos as rédeas. Olha aqui, não sei quem teve câncer. É genético? 5 a 10% dos cânceres. 5 a 10%. Ou seja, o resto, eu não vou falar a palavra culpa, porque a culpa é um pouco mais forte. A responsabilidade acaba sendo nossa. Infelizmente, às vezes as coisas acontecem com mínimos erros. Poxa, às vezes a genética da pessoa é desfavorável. Desfavorável, mas ela sozinha não acontece. A gente chama uma coisa de genética e epigenética. Eu tenho genética. Epigeneticamente, eu desenvolvo aquilo que eu quero. O Tonton. Genética, magricelo. Você vê a foto dele, ele não tem a genética daquelas pessoas hipertróficas. Sabe aqueles molequinhos que já são porradinha desde a infância? Ele não tem essa genética. E ele se tornou hipertrófico. Por quê? Porque epigeneticamente ele condicionou os genes dele. Ele não modificou, ele condicionou. Ele expressa aquilo que ele quer. Então, é possível hoje fazer isso. E cada vez mais nós temos que entender de genética e epigenética para conseguir mudar essa história aqui. Mudar isto, esse pensamento de que o processo é inevitável. A medicina que a gente vive aqui hoje é uma medicina de processo inevitável. Não, faz parte. As pessoas falam assim, pá, tem uma perna minha que não funciona mais bem, eu vou no médico, ele fala que bem-vindo aos 50. Eu falo assim, e a outra perna tem quantos anos? Tem a mesma idade. Por que a outra está boa? Já adoece como um todo. Não pode ser normal eu me sentir mal. Eu tenho que sempre buscar algo para melhorar. E dá para fazer isso. Desde que a gente compreenda embaixo, todo esse iceberg aqui. É aqui embaixo que a gente consegue modular e modificar a história da vida das pessoas. É enxergando as individualidades, enxergando que o normal não serve. Porque o normal é esse. O normal não serve para nada. A normalidade, aliás, é a meta dos fracassados. Nos exames, na saúde. Eu vou dar um exemplo de exames aqui. Esse aqui é um estudo que eu gosto de mostrar. São estudos bem básicos, simples, mas são estudos observacionais muito grandes. Eles traçaram uma perspectiva de que se as pessoas conseguissem elevar os níveis de vitamina D, não serve mais normal, não serve 20, 30, 40, 50, não, acima de 50. A perspectiva, frente aos estudos, é que pudesse prevenir mundialmente 58 mil novos casos de câncer de mama por ano e 49 mil novos casos de câncer de cólon, de intestino por ano.
Então, a normalidade não serve nem mesmo em exames. É por isso que as pessoas... Pô, mas meus exames estavam tudo bem, eu disse, o bem não me diz muita coisa. A ausência de doença não é saúde. Eu não estou doente, amanhã eu posso ficar. Eu tenho saúde, dificilmente eu vou desenvolver alguma coisa. Ter saúde é outro parâmetro. Assim como esse outro estudo aqui, mostrou que essa deficiência de vitamina D, que não se expressa em número, não quer dizer que é 10, 15, 20, não se expressa em número. Deficiência é para aquilo que eu necessito. Tem gente que necessita de altas dosagens, precisa mais, outros menos, isso são individualidades, que a gente precisa identificar em cada indivíduo. Individualidade, indivíduo. É personalizar, ser mais assertivo, fazer algo individual, para cada um. O que serve para um não serve para outro. Olha que quantas doenças relacionadas a isso aqui, que é tão barato, né? É tão barato, vitamina D é barato, para suplementar é barato. Então, nós temos uma dificuldade, às vezes, de fazer as pessoas entenderem que o normal não serve para muita coisa. Aqui nós temos um outro estudo que fala assim, quanto mais alto, não quero nem saber número, quanto mais alto, quando cresce a quantidade de vitamina D que a gente tem, eu tenho menos infarto, tenho menos esclerose múltipla, menos lúpus, menos câncer. O que custa eu enxergar um paciente de forma individual? Enxergar que vamos elevar, não serve normal. Principalmente para este que tem uma história de câncer de mama na família, principalmente para esse que tem esclerose múltipla na família, ou tem lúpus na família. Esse é o estudo que eu falei para vocês. Olha aqui. A gente não se expõe mais ao sol, a gente não tem mais uma vida que pode tomar água no riacho, e os nossos alimentos, infelizmente, já não tem mais a densidade nutricional que tinham antigamente. Então, a gente vive uma era hoje de grande dificuldade. Porque se eu não tenho essa quantidade mais, de onde eu vou tirar, por exemplo, a vitamina K2? É uma vitamina lipossolúvel. E já começa um problema aí. Lipossolúvel precisa de de gordura. E as pessoas têm medo de gordura, porque acham que gordura engorda. Os indivíduos com maior ingesta vivem, em média, 7 anos mais daqueles deficientes. Tem menos doenças cardiovasculares, menos calcificação de aorta, menos mortalidade geral. Então, pensando em otimizar, o normal não serve. Aqueles que têm mais, então eu quero mais. Mas já está normal, mas o normal não serve. Porque se eu quero viver uma vida plena, esse não é o título desse workshop, viver bem, se sentir em 60, sentir que está com 40, sentir que está com 20, 30. Isso é o que a gente mais atende hoje. Você pode ter certeza. Tem uma família, que elas não vieram aqui hoje, elas são de Angola, mas é muito engraçado. A mãe e as 2 filhas. As 2 filhas querem que a mãe se cuide. Tal. Tem uma filha que é super fitness, assim, são mais velhas já, mas super fitness, tá, empolgada. A mãe. Quem é que tem mais energia de todas? A mãe. A mãe teve outra vida. Ela cresceu correndo, comendo comida de verdade, sem o estresse que tem hoje, sem celular na época. Aí quem é que não tem queixa de falta de memória? A mãe. Por quê? Porque como que eu vou ter uma boa memória se eu tenho 2 celulares, estou toda hora falando com alguém, olhando, não olho televisão, né? Mas olhando televisão, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não preciso nem gravar mais telefone das pessoas. Então, a gente vem perdendo algumas funções nossas por falta de estímulo também. E a gente tem outros estudos. Toda vez, vocês não são da área da saúde, parte de vocês, mas assim, toda vez que tiver número aqui embaixo e nomezinho, são referências de estudo científico. Por que eu trago? Você vê, qual é o sentido? O sentido é atestar aquilo que eu estou falando para vocês. Porque é muito fácil eu vir jogar um monte de informação. Eu sou médico, né? E cada vez que o médico fala, parece, principalmente aqui em Portugal, aquela coisa, nossa, o senhor doutor falou, eu não posso nem... Né? Há um distanciamento muito grande aqui, né? No Brasil, uma época já houve. E eu não sei exatamente o porquê que acontece isso. Mas eu sei que é ruim. É muito ruim o paciente não ter o direito de perguntar. Ou ele está pagando, ou ele está no direito dele de perguntar, dialogar, conversar. Supressor em todos os tipos de câncer de mama. Então, serve o normal para aqui? Também não serve. Outro estudo, então, aqui a gente tem uma fonte de um estudo mostrando onde é que estaria uma grande concentração. Bom, em alimentos que usualmente não comemos com tanta regularidade. Então, o ideal, nesse caso aqui, é pensar, bom, se eu não tenho, para quem tem condições, eu vou suplementar. É por isso que hoje a gente fala em suplementação, em complementação. É porque, frente aos estudos que estão aparecendo, a gente quer entregar para o corpo das pessoas o máximo possível para que elas tenham a expansão da qualidade de vida, a expansão da qualidade de vida sem doenças. Bom, mas antes disso eu preciso, então,
Mesmo que eu encontre um alimento muito rico, eu preciso ter uma boa digestão. E hoje, um dos grandes problemas também é o gap de absorção que as pessoas têm. Ó, eu tenho a boca que eu preciso mastigar. Mastigar correndo, porque está desesperadamente correndo, ou olhando o celular, ou olhando uma notícia desgraçada da televisão, já não é o mastigar que deveria ser. Segundo, eu preciso ter muito ácido no estômago. Aí a gente tem dois problemas. Primeiro, a confusão que as pessoas fazem achando que a acidez é ruim. A acidez é muito bom no estômago. O estômago precisa ser extremamente ácido, porque como é que eu vou acidificar comer uma carne, por exemplo? Como é que eu vou digerir? Como é que eu vou abrir aquela proteína para que eu consiga absorver os aminoácidos? Eu não tenho como, se eu não tiver excesso, bastante acidez no estômago. E aí a gente vê usualmente as pessoas tomando sucos antiácidos, tomando omeprazol, pantoprazol, quando na realidade a gente tem que regular. Primeiro, o que a pessoa está comendo, porque às vezes ela está comendo uma coisa errada para ela. Segundo, entender se é a falta de ácido ou excesso de ácido. Porque muitas vezes, se eu tiver a falta de ácido aqui, a comida fica aqui, eu não consigo digerir muito bem, o que acontece? Começa a refluir. Aí eu tenho a sensação de gastrite. Aí a pessoa vai lá e taca ali antiácido. Melhora o sintoma, mas não resolve nada do que está acontecendo. E aí um outro problema da medicina é tratar sintomas. Não serve sintoma, serve causa. Não é consequência. E aí o intestino delgado vai fazer todo o papel dele. E aí a gente tem um problema gigantesco já no sexo feminino, que as mulheres costumam ter mais problemas intestinais. Não são problemas assim, anatômicos, nem nada. Por vários motivos, inclusive motivos hormonais, as mulheres têm mais constipação. Então, isso precisa estar bem regulado, para que o que a gente está falando aqui possa acontecer. E aqui a gente tem um estudo, então, mostrando do uso dos medicamentos, tipo o omeprazol da vida, todos eles, tá? Porque as pessoas, às vezes eu falo assim, do uso do omeprazol, aí quando tem um casal, né, a mulher cutuca o marido. Viu? Ele fala assim, mas o meu é pantoprazol, não é omeprazol. É a mesma coisa, pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol, todos eles são a mesma coisa. Tá? Assim como se eu falar assim, que o refrigerante Coca-Cola é ruim, eu tomo Fanta. É a mesma coisa, Guaraná, refrigerante, né? Porque as pessoas não querem ouvir essas verdades. Mas aqui, tem mais doenças. O uso crônico tem mais doenças. E a gente acreditou durante muito tempo que assim, toma isso aí para o resto da vida. Quantos de vocês já ouviram um negócio desse? Toma omeprazol para o resto da vida que não acontece nada. Não é normal ter que tomar um remédio que altere fisiologicamente o meu corpo, e uma alteração gigantesca, porque tudo que eu preciso para sobreviver vai ter que passar pelo meu estômago. E o estômago tem um papel dele. Como é que eu construo qualquer coisa no meu corpo? Nutriente. Como é que vem o hormônio da tireoide? Eu junto iodo com selênio, com tirosina, com aminoácido, e eu crio uma molécula. Aquilo ali é o hormônio. Ou seja, se eu não comer, se eu não absorver bem, vou ter problema de tireoide, por exemplo. E aí as pessoas, às vezes, têm um problema de tireoide que não tem. Falta o básico. Eu não tenho casa sem ter tijolo. A não ser que eu faça uma outra casa. Mas uma casa de tijolo não se constrói sem tijolo. A falta de água também é um grande problema. As pessoas não têm o hábito de tomar água, né? Principalmente quanto mais envelhecidas ficam, porque perdem a sensação da sede. E esse estudo está mostrando aqui que a comparação de quem toma pouca ou toma muita água é gigantesca a diferença em termos de morte cardíaca. Ou seja, além de digerir bem, eu preciso ajudar o meu sistema digestório a acontecer e eu preciso dar para o meu corpo o nutriente mais abundante do corpo. É água. O que mais tem num corpo humano? Água. Água. Não é músculo, não, é água. É o nutriente mais abundante. Se é o mais abundante, eu preciso ter uma água de boa qualidade, como vocês viram, o Tonton já explicou aqui, e eu preciso pensar no meu aquário, né? Eu tenho um aquário, assim, uns 65% mais ou menos do meu corpo é água, Vita. O normal vai ter de 50% a 70%. E aí, eu preciso que as minhas células estejam aqui, ó, numa boa. Ou então, eu nem água dar, não troco a água e fico que nesse rio, que é o Anacostia River, em Washington, D.C., onde 60% dos peixes aqui são bagres. Eles têm malformação. Malformação é tumor, gente. É câncer. Agora, imaginem vocês, eu pego isso aqui. Não, eu estou doente, eu tive um câncer, eu fiz um tratamento. Aí eu saio lá do tratamento, o médico fala assim, agora a vida é normal.
Pô, vida normal? Vida normal. Mas eu posso comer o quê? Tudo, não tem problema nenhum, não, seja feliz. E como é que eu faço para saber se eu tenho outro câncer? Ah, de 6 em 6 meses tu vem fazer exame. Isso é prevenção. Mas é prevenção de quê? É prevenção do quê? Porque eu não previno nada. Fazer exame não previne, a menos que eu tome uma atitude frente aos exames. O que muda? Muda, eu falo assim, alguma coisa estava errado aqui, né? A água desse rio, como é que eu troco esse rio? Não é só tomando água, é mudando todos os componentes. É modificando o PRAL, vocês viram aqui. Então, aí eu consigo ter mudanças realmente objetivas para a mudança da saúde das pessoas. Então, isso não é água, né? Água é água. E não é só esse refrigerante aqui, que, aliás, já me ameaçaram umas tantas vezes. Sempre umas mensagens indiretas, assim, sabe? Ameaças indiretas de pessoas que trabalham, te cuida, não sei o quê, o processo, essas coisas. Não é só o açúcar o problema disso aqui é química, né? Quer dizer, Vitor, não é muito radical. Não posso nem tomar um gole? Pode. Faça o que você quiser com essa informação, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. Eu só acho que isso realmente não vale a pena. Eu prefiro comer uma nata, um pastel de nata, bem mais. E eu prefiro. Mas isso não é saudável. Não, tem ovo ali dentro, tem uma coisa saudável ali. Um monte de açúcar junto. Mas pelo menos a nata me tira fome. Eu vou comer uma porcaria disso aqui, que não tira fome, aumenta a minha fome, ainda tem esse tanto de açúcar dentro, isso aqui não vale a pena. E esses refrigerantes, todos eles, né, são realmente máquinas de matar as pessoas aos poucos. Com toda certeza, vocês tiveram um acerto gigantesco aqui em Portugal, que eu achei muito interessante, que hoje é proibido. É realmente isso. Hoje é proibido refrigerantes e snacks dentro de escolas. Professora Ruth, está certo isso? Incrível isso. Porque é algo que se conseguiu em alguns estados no Brasil só. Só que, com o Brasil é um estado maior, um país maior, muito difícil de implementar isso. Muita gente sendo paga também para que isso não aconteça, né? Aí a gente tem assim, mas eu não tomo aquilo lá, eu tomo isso aqui. E pior, eu dou para meus filhos. Eu não acho que ninguém é terrorista de dar para filho isso, né? A pessoa não está querendo matar, está querendo agradar os filhos, faz parte. Mas assim, não tem em casa, né? Porque você sabe que o açúcar é a droga do século. É a droga do século, nós sabemos disso. Então, tentar diminuir um pouquinho as porcarias. É melhor, vamos para a nata, é melhor uma nata do que isso aqui. É melhor, porque isso aqui não tem nada. Isso aqui é nada que sirva ter aqui dentro. E mais, eu não como só uma. Eu como biscoito, um pacote inteiro. Ninguém aguenta comer um desses troços. Fazer o quê? São bons mesmo, né? São gostosos. Eu tenho uma teoria que tudo que é bom é ruim, na verdade. Porque meu paladar é infantil. Eu gosto de comida ruim. Quer dizer, gostosa. E a comida gostosa nunca é boa. Isso é uma frustração que eu tenho. Não me ensinaram a ter o paladar, né? Eu ia morrer se eu comesse meu gosto. Então eu sento na mesa com ele, me dá uma angústia, porque eu imagino um cavalo na minha frente. Porque é só aquilo lá. Eu não tenho prazer naquilo, mas eu aprendi a comer, mato, né? Porque faz bem. Mas Vitor, eu não tomo nem isso, mas o negócio são light. Light? Mas não serve para nada, né? Eu vou para o refrigerante light, zero, até pior. Eu costumo falar que é até pior. Então, um negócio assim, de comer comida de verdade, tomar água. Não, mas o meu é suquinho. Um açúcar aqui no suquinho. As pessoas, mas não é açúcar, é frutose, mas frutose é açúcar. Lactose é açúcar, galactose é açúcar, glicose é açúcar, maltodextrina, eles botam um monte de nomes ali. Isso aqui, açúcar também. Então, água é água. E aí a gente tem um problema. Pô, por que eu não ouço falar nisso? Por que o médico que vai lá, ele me manda tomar um refrigerante light? Porque a ciência ela demora muito para chegar a depender de quem paga essa ciência. Então, quem que vai falar num congresso médico, patrocinado por grandes indústrias, falar que o refrigerante vai fazer mal? Não tem isso, vou lançar um novo remédio. Não dá tempo de fazer isso. E quem que sabe do refrigerante dos males mesmo? É quem estuda em casa, e não quem vai em congresso. É em casa que eu faço o papel de casa. É mensalmente, semanalmente, que eu estou sempre pesquisando artigos novos. Não dá tempo de chegar no congresso, é muita coisa. Então, aqui, 17 anos para que os conceitos já estejam prontos e sejam atualizados. Ou seja, tem hoje um conceito, daqui a 17 anos, em média, é que vai chegar a vocês. Demora muito tempo, né? E aí a gente tem um medicamento que foi uma catástrofe que aconteceu. Eu estava ainda na faculdade de medicina na época, ou seja, não tinha internet assim.
E foi lançado como se fosse a melhor coisa dos últimos anos da vida. Porque aquelas pessoas que têm que tomar anti-inflamatório uma vida toda, poderiam tomar. Agora me pergunto, quem que precisaria tomar anti-inflamatório uma vida inteira? Alguém inflamado. Quem sabe a gente não desinflama essa pessoa? Mas não, dá o remédio que é mais fácil. Matou 130 mil pessoas catalogadas. E aí sumiu. Alguém pediu desculpa por isso? Não. Não, acontece. E acontece. Só que a gente não fica sabendo. Quem que pagou o estudo que aprovou a passagem desse remédio? Como é que foi aprovado? Bom, como é que eu sou, então, uma empresa, uma indústria? Eu vou fazer um estudo contra algo que eu estou desenvolvendo. Não sou louco. Então eu não faço. Eu vou criar meus meios de fazer passar tudo. Só que alguns, a gente tem consequências muito graves, como foi o caso desse aqui. Ah, Vitor, mas você está falando que todo remédio é ruim, todo suplemento é bom? Não. Porque ali, no caso, por exemplo, da vitamina K, o jeito é suplementar, para garantir a quantidade. E no caso dos remédios, tem alguns importantes e tem alguns porcaria. A maioria que está usando para a vida toda tem alguma coisa errada, devia estar resolvendo a causa. E tem alguns suplementos que são muito adotados, que mesmo sendo naturais, são ruins, se mal prescritos. Então não é sair lá numa loja, sair comprando tudo que tem pela frente. Tem algumas coisas que não vale a pena, como por exemplo o cálcio, mulheres menopausadas. Mulher menopausaada tomando cálcio aumenta infarto. Por quê? Porque o osso não é casca. O osso é um osso. Uma árvore é a casca, por acaso? Ou ela tem todo um sistema por dentro? É um sistema. O osso é a mesma coisa. Eu preciso de proteína, eu preciso de vitamina K, eu preciso de magnésio, eu preciso de vitamina D, eu preciso de um monte de coisa, eu preciso de boro. Não é só cálcio. Então, não é tão fácil também a gente modular as pessoas, é entender individualidade, entender de bioquímica, de fisiologia, que são temas que o médico geralmente não gosta muito de estudar. Eu não gostava de estudar isso, até o dia que eu precisei. Porque, o Tonton ele tem o diagnóstico real de Asperger, né, que é o autismo, é um pequeno autismo. É um espectro de autismo. Eu tive diagnóstico de déficit de atenção, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, 20 e tantos anos. Tomei remédio durante um bom tempo. Aí o que aconteceu? Resolvi que o remédio não estava me fazendo bem, era perceptível. E aí eu tomava aquele remédio, e eu passei de novo no médico e falei assim, eu estou estranho. Por quê? Porque eu estou meio depressivo e meu sono piorou. Eu consigo ficar acordado, eu tenho atenção, eu tenho foco, mas o resto está ruim. E o médico é um médico muito célebre no Brasil. O que ele fez? Não, se está meio depressivo, toma mais um antidepressivo, e se está com problema no sono, toma mais um remédio para dormir. Eu falei, não, peraí, eu estou com 20 e tantos anos, o meu problema é ficar atento. E agora que eu estou com 3 medicações controladas, ele ainda me falando que é para o resto da vida, eu falei, não, saí do consultório, rasguei, falei, nunca mais tomo isso aqui. E eu fui buscar como que eu poderia mudar aquela história, aquela situação de foco. Fiz várias coisas, inclusive melhorar a alimentação basicamente. Resolvi meu problema. Quer dizer, aquela doença que eu tive diagnóstico, o cara maior especialista no Brasil de uma doença, me diagnosticou e eu nunca tive. Eu só precisava mudar. Agora, vocês imaginam a quantidade de crianças aí que estão sofrendo, né? Não, a minha é muito agitada, a minha é burra, a minha não sei o quê, a minha é toda sorte de problemas e doenças, porque às vezes no Brasil, eu não sei se é assim aqui, mas no Brasil os professores, a criança que bagunça, aqui, chama o pai, a mãe, ele está com déficit de atenção, manda dopar, porque é isso mesmo. No Brasil é assim, eles quase obrigam. Por quê? Porque no Brasil não pode nem correr, pô. Ele não pode descer da casa dele para correr, porque é perigoso. Então, se é perigoso descer e correr, ele vai correr onde? Na escola. Criança não caminha, criança corre. Ela não sabe caminhar. Fazer qualquer coisa. Então é assim, ela vai gastar a energia dela em algum lugar. E criança que não tem energia é estranho, é algo errado. Não estou falando mal educada, estou falando com falta de energia. E aí a gente tem, então, novamente aqui, como? A gente acertando as coisas que devem ser prescritas, a gente tem resultados positivos. Daí as pessoas assim, mas eu tenho muito medo, Vitor, porque o meu médico fala que tomar vitamina faz mal ao fígado, do coração e o rim. Vamos ver o que é mais perigoso. Intoxicação alimentar, tem 900 vezes mais chance de morte comparado ao suplemento, ou seja, não é aquela vitamina que vai te matar. 300 mil vezes mais chance de morte com hospitalização e 62 mil vezes mais chance de reações adversas tomando remédios. Não,
Definitivamente não é o suplemento que você toma que vai lhe adoecer e que tem o risco. Mas o remédio tem muito mais, inclusive dependendo do que a gente comer também. E aqui a gente tem um relatório anual, 2014, 0 mortes atribuídas ao uso de vitaminas nos Estados Unidos. Você sabe que eles são grandes utilizadores de vitaminas, apesar de ser o país mais obeso, né? Faz errado, né? Apesar de que está mudando lá, as coisas estão mudando. E a gente tem quem que está por trás dessa história de mentir que a água não serve para nada, mentir que o remédio faz bem e que o suplemento é ruim, mentir que o whey protein, que é proteína, é bomba. É bomba do quê? Eu fico tentando entender o que é bomba. E cria esse conceito tão grande que as avós olham aqueles potes lá dos netos e falam assim, meu filho está se bombando. Se ele entrar com o McDonald's na mão, ninguém reclama. Olha como a coisa mudou. Um shake de proteína é bomba. O McDonald's é saudável, pode entrar, meu filho. Mas não é mal, é falta de informação. Às vezes é falta de querer se informar também, porque as informações estão aí, né? E aqui a gente tem o Prêmio Nobel de Medicina denunciando as revistas de impacto, ou seja, até a ciência está corrompida. Por quê? Porque quem paga a ciência, obviamente, quem tem dinheiro. Então, eu não sou um cara de teoria da conspiração, nem nada, mas nós temos que ser conscientes, as coisas estão acontecendo ao nosso redor. E se eu sou médico, eu preciso saber que isso acontece, porque daí eu vou desconfiar de muitos estudos. E para que a gente pergunta, gente, mas o negócio do cálcio, quem que nos fala sobre isso? Estou precisando de uma água aqui, o Aqualife, por favor, alguém. E, assim, eu não vi movimentação de ninguém, eu estou morrendo de sede mesmo. Não, obrigado. Menos de 6% dos médicos dos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, é assim. Então, os médicos não sabem sobre alimentação. Não pergunte para o médico sobre alimentação, querido. É mais fácil de errar do que acertar. Pergunta para o nutricionista funcional. E olha que eu sou médico, hein? Eu sou médico, eu estou falando isso. É mais fácil errar, porque o que ele falar vai virar uma verdade absoluta. Vai, porque ele dá a última palavra. Eu não sei se aqui em Portugal mas no Brasil é. E os médicos ficam pé da vida comigo que eu falo isso. Mas é verdade, cada um na sua área. Pô, Vitor, e tu está falando o quê de alimentação? Pô, faz 10 anos que eu só estudo isso, eu não me tornei nutricionista, mas eu tenho conhecimento, eu tenho estudo para falar sobre nutrição. Eu não sou nutricionista e eu não dou dietas, eu não passo. Tanto é que quando eu me propus a vir fazer um trabalho em Portugal, eu falei assim, não, eu preciso de nutricionista, sozinho não existe medicina mais sozinha, não existe mais médico sem o resto. O resto não é resto, o resto é tão forte quanto ele, é o poder da alimentação. Só que para isso o médico precisa descer o degrau, né? Descer, nós somos todos iguais, cada um com a sua importância. Então, mesmo que eu saiba de tudo isso, tudo vai virar probabilidade. Por isso nós precisamos descer do degrau. Ninguém tem a certeza absoluta de nada. A medicina é uma arte de ciências até transitórias. Existem coisas que hoje são uma verdade, amanhã são inverdades. E, como eu disse para vocês, se a gente quer, então, ter mais certeza nas probabilidades, porque tudo é probabilidade, mas eu tenho uma certeza. Se eu melhorar os hábitos, a pessoa vai viver melhor. Hábitos. E aí a gente consegue prevenir aquilo que mais adoece. Ou seja, se eu conseguir atingir isso no mundo, eu também diminuo a quantidade de doença no mundo. Isso causa obesidade, causa danos articulares, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, inclusive de câncer. Olha aqui, excesso de peso eleva 10 tipos de câncer diferentes. É muita coisa. E quais são as soluções que nós estamos oferecendo para as pessoas hoje? Que faz uma dieta, toma um remedinho ou vai para a cirurgia bariátrica. É isso que a gente oferece hoje para as pessoas, né? Batalha perdida. Perdida. Porque se a gente estivesse ganhando, o painel não ia estar tão ruim assim de pessoas com sobrepeso e obesidade. E aí a gente tem que entender, então, que o corpo não é uma fruta que se pesa na feira. Nós temos uma composição corporal. E a composição corporal precisa também ser avaliada quando a gente avalia um indivíduo. Saber, fica fácil de enxergar para quem está acostumado com isso. Imagina, a primeira coisa que eu fiz foi cirurgia plástica. É muito fácil de enxergar o magro, o gordo, e o falso magro ou a falsa magra. Ou a obesidade sarcopênica. Para mim é fácil de observar. Mas é assim que a gente avalia os indivíduos. E aí aquela imagem que o doutor falou que eu ia mostrar. Aqui nós temos dois, onde esse aqui certamente é muito mais pesado do que este. Entretanto, esse é uma constituição e esse é outra constituição. Essa constituição aqui é danosa, é perigosa. E claro que chegar a esse ponto teve que fazer muita coisa que não é... Porque foi correto.
mesmo eu sabendo que aquelas pessoas iam gastar com alguém aquele dinheiro. Mas não era o dinheiro para nós. E aí, como ele me mudou, ele fez eu ter a consciência de um dia, sem a necessidade, mudar de área, porque a minha área era muito mais cômoda, a cirurgia plástica. Fazer uma coisa que é incômoda, porque eu vou trazer o incômodo para mim. No mínimo dos outros médicos, todos acharem que eu sou louco de fazer alguma coisa que parece ser natural, bruxaria. E de fazer ter o não comodismo de sair nos finais de semana pelo Brasil, conscientizando outros profissionais de saúde e outras pessoas a respeito de saúde, pensar de uma forma diferente. E aí eu tenho um presente que eu recebo a todo momento. Presente, por exemplo, que eu tenho um apreço muito grande por crianças. Vocês não fazem ideia de como eu tenho. Porque são essas aqui que podem mudar. Dificilmente a gente muda uma geração, quando ela já está estabelecida, a gente consegue construir. E aí perceber que eu recebo mensagem de crianças. Assim, como que eu cheguei a crianças? Eu não sei. Como é que elas podem gostar de mim se eu falo de alimentação? E elas acabam sendo privadas de alimentação. Por causa minha. Né? É um presente inestimável. E eu sabendo que eu estou mudando uma pessoa, às vezes que está mudando uma criança, estou atingindo. E quando a gente ainda atinge uma pessoa que muda várias crianças. Né, professora Ruth? Dr. Vítor Sorrentino, nós estamos aqui na Escola Básica 23 Pedro de Alenquer, em Portugal. Eu sou professora destes meninos. Este ano nós estamos a fazer um projeto sobre educação para a saúde, sobre alimentação saudável. Temos acompanhado o doutor e os seus artigos. Eu fiquei a conhecer o doutor por causa de um curso que tirei juntamente com o meu marido, do Flávio Passos. Então, a professora Ruth vai só dar uma palavrinha com o Dr. Vítor e agradecer. Lembrando que, quando terminar essa homenagem, a gente vai só finalizar com um talk show de perguntas e respostas. Em apenas 5 minutos, a gente finaliza o evento. Só quero agradecer ao Dr. Vítor, mais uma vez, porque foi graças a ele, mudou a minha vida, mudou a vida da nossa casa, da nossa família. Nós fizemos muitas alterações na nossa alimentação e eu, como professora, e tendo um programa para dar, eu não consegui seguir o que lá estava e tive que partilhar com os meus alunos aquilo que eu sei que é certo, porque eu senti na minha pele e senti na minha vida, lá em casa, as mudanças que nós fizemos, principalmente em relação, por exemplo, que eles falavam aqui em relação ao leite de vaca. Quando eu parei com o leite de vaca, eu deixei de estar doente, por exemplo. Então, houve muitas coisas que... A pirâmide, por exemplo, alimentar, eu não dei, saltei isso. Eu não consegui já falar como lá estava. E houve outras coisas. Então, eles sabem, cada vez que eu dava um sistema, porque no 6º ano nós damos vários sistemas, cada vez que dava um sistema, o que é que nós falávamos? Alimentação, exercício físico, beber água, meditação, pronto. E então insisti sempre muito e acho que quando nós transmitimos as coisas com paixão, tal qual como o Dr. Vítor transmite, ele contagiou-me a mim e eu contagiei os meus meninos e eles contagiaram os pais. De uma forma assim muito poderosa. Agora nós também queríamos fazer uma surpresa aqui ao Dr. Vítor. É só um bocadinho. Estou só a distribuir as cábulas. Vamos cantar uma canção para o Dr. Vítor. Eu vou pôr a música aqui, a música no telemóvel só para ele. Ok. Ok. Sobrou. Juntem-se mais aqui. Vamos cantar. Se calhar. Não interessa. Estão prontas? Claro. Eu dou o sinal. Não sabia que havia tanto para mudar, mas com a sua ajuda
eu sei que vai dar. Estou alinhados. Comida processada era o prato principal, com escolhas muito loucas de apetites e vícios banais. Estamos aqui, muito gratos por si, por todos os vídeos, conselhos, ensinos que pausa para nós. Estamos aqui com uma nova visão, que a nossa saúde de hoje e futura está na nossa mão. Desempacotar menos e descascar mais, dizer não ao açúcar, ao glúten, ao pão e aos refrigerantes. Cuidar da alimentação é a grande lição que levamos connosco para toda a vida no coração. Estamos aqui, só nos resta dizer obrigado, Dr. Vítor! Ainda temos mais uma coisa para si. Mais uma música, não, né? Coitadinhos. Fiquei totalmente sem palavras, porque é uma das coisas mais bonitas que já fizeram para mim numa palestra. E ter aqui acontecido em Portugal é muito especial para mim. Porque é o país que eu planejo morar um dia. Não estou iniciando um trabalho aqui porque é à toa, né? E receber esse carinho, assim, é um cartão de boas-vindas que ficou mais uma coisa que foi gravada aqui dentro, né? Mais uma coisa especial que foi gravada no meu coração e que vai fazer diferença na minha vida, que vai... As flores. Pode dar. Quem que quer dar? Quem que quer dar? Umas flores. Minha linda... não acredito. Vocês são muito bonitinhos. Obrigado. Muito obrigado. Oh, não. Eu vim dar uma palestra aqui, num workshop, e aí eu recebo esse presente que é muito maior do que qualquer valor que me pagam para dar curso, para palestrar. E isso eu não estou falando da boca para fora. Eu acho que vocês imaginam como é que estar aqui, sabe? Estou num outro país, recebendo isso, de crianças. Nem falo para elas quase nas minhas redes, né? Falo para os pais. Acho que, de alguma forma, Deus me conectou com essas crianças. E eu nunca imaginei. Obrigado. 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 Vou tirar uma foto aqui com esse diploma aqui. Diploma. Alguém tira uma foto com esse diploma, Ângela? Ajuda aqui. Catarina, tira aqui, por favor. Vem cá, encostem mais. Eu estou suado, mas é porque não tinha como não suar muito. Ó. Você vai ficar em azul. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Ruth. Não tenho palavras. Nossa, foi um presente imenso. Obrigado por vocês, cada um de vocês. Eu dou um só, tá? É para dar dois? Dá outro aqui, então. De novo. Outro lado.
E aí? Muito obrigado, gente. Sem explicação, tá? Sem explicação. Eu acho que eles têm dúvidas aí, né?